É uma alegria poder estar aqui hoje e revendo o pastor Flauzelino. Nós nos conhecemos já há alguns anos. E quem me fez conhecer o pastor Flauzelino foi um dos meus irmãos. Talvez os senhores o conheçam. Caleb, alguém já viu Caleb, já ouviu falar? Pois é, Caleb é meu irmão caçula. E é ele que deu exatamente esse detalhe entre eu e o pastor Flauzelino. Deus tem sido benevolente para comigo. Deus é Deus. E sabe quando você cai na graça de uma pessoa sem que você faça nada, mas a pessoa te ama de graça? Assim é Deus para comigo. E às vezes me pergunto o que fiz para ser tão amado assim. E me esforço para corresponder a este amor com a minha fidelidade. Você não precisa fazer muita coisa para Deus. Responda ao amor de Deus para com você apenas com a sua fidelidade a Ele. Amém? Hoje, culto de Santa Ceia, e eu quero contar uma história para mim e para vocês. Para mim, eu vou recontá-la. E para vocês, vou contar uma história. Um dia pedi a Deus que entre ser um professor, entre ser um pregador e entre ser um cantor, que Ele me ajudasse a ser um contador de histórias. O que Paulo diz em primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, e o verso, se você quiser ler comigo, verso de número 28. Olha o que Paulo diz. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É Paulo quem está dizendo, portanto, o homem examine-se a si mesmo. Um autoexame. Às vezes é fácil examinarmos outras pessoas. A vida, o comportamento, mas é muito difícil nos autoexaminarmos. É muito fácil criticarmos o comportamento de algumas pessoas, mas é muito difícil nos autocriticarmos. Então, quando Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, eu fui levado para um fato, e quero extrair lições para mim e para vocês deste fato, que apesar de ter acontecido há quase 2000 anos atrás, ou há 2000 anos atrás, é tão real, é tão atual, parece que aconteceu ontem. Então, essa história está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 8, versos de 1 até o verso de número 10. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença, uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e a lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta,
Jesus levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Esse contexto aconteceu em Jerusalém. Era a festa dos tabernáculos. O fundo histórico está no capítulo 7, a partir do verso 37. Era comum, nesses dias da festa, os sacerdotes, os rabinos, trazerem água do tanque de Siloé em jarros de ouro, e na frente do templo, na escadaria do templo, eles jogavam água. E vários judeus, eles corriam e se jogavam um contra o outro, tentando molhar a mão, seus dedos na água e trazer a boca, porque falava isto a respeito do Espírito Santo que seria dado. Então eles, numa sequidão, num deserto espiritual, quando chegava este momento, que geralmente era feito no último dia da festa, Jesus estava lá. E de repente, quando o sacerdote joga água e que a água começa a descer pelas escadarias do templo, e que Jesus Cristo vê o povo correndo em direção à escadaria para tocar na água e trazer a boca, aí Jesus Cristo grita: quem tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva, eles fluirão do vosso ventre e saltarão para a vida eterna. Jesus Cristo está dizendo: vocês não precisam estar fazendo movimento e nessa angústia apenas para tocar, mas se você acreditar em mim, você será uma fonte de água viva que poderá dessedentar a sede de outras pessoas que não me conhecem. E aí, por causa desta frase, muitos creram em Jesus, então levantou-se uma discussão. Alguém da multidão dizia: esse é o Cristo. Não, não é o Cristo, esse é o Cristo. E de repente levantou-se uma confusão ali. E os sacerdotes queriam prender a Jesus. E estavam buscando uma oportunidade para prender e crucificar a Jesus. Então, se você for ver o verso a partir de 45, que os sacerdotes mandaram soldados lá no templo para prenderem a Jesus. E quando os soldados chegaram lá, ficaram impactados com a palavra de Jesus e ninguém prendeu a Jesus. E eles voltaram até a frente, os sacerdotes lhe perguntaram: e aí, não prenderam o homem? E os soldados disseram: não podemos lhe prender, porque homem nenhum fala com tanta autoridade. Autoridade não é grito. Autoridade é diferente de gritaria. Para você exercer a sua autoridade, você nem sequer precisa gritar. Você só precisa estar na unção do Espírito Santo e no poder que há no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando os soldados disseram: não podemos prender esse homem, aí encerra no verso de número 53, capítulo 7, 53, que cada um foi para a sua casa. A assembleia foi desfeita, pastor. Os sacerdotes, sumos sacerdotes, não prenderam a Jesus. Cada um foi para a sua casa, mas não esqueça que Jesus Cristo morava na Galileia.
E ele estava na Judéia, mais precisamente na capital, Jerusalém. Jesus não tinha casa em Jerusalém. Enquanto todos foram para a sua casa, capítulo 8, verso 1 diz: mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras e passou a noite orando com Deus. Alguém diz amém? Amém. Naquela mesma madrugada, agora passou a noite, de madrugada, ele volta para o templo. E diz a Bíblia que, chegando no templo, ele assentou-se e muitas pessoas o ouviam. Imagina que privilégio ser aluno de Jesus. Imagina que emoção estar ouvindo fatos históricos, fatos que mudam vida, que alteram o correr da existência. E enquanto Jesus está assentado ensinando, os principais fariseus trazem uma mulher. Repita comigo: depois da vergonha, a vida. Mais uma vez, repita comigo: a vida, depois da vergonha. Alguns fariseus trouxeram uma mulher e a colocaram em frente de Jesus, no meio de todos. E perguntaram para Jesus: esta mulher foi pega no ato do adultério. E a Bíblia diz, Moisés manda na lei, que essas mulheres precisam ser apedrejadas. Agora, o que é que tu dizes? Diz a Bíblia aqui, no verso 6, que eles estavam falando isso para Jesus, porque queriam pegar Jesus em alguma palavra contraditória para prendê-lo e matá-lo. Enquanto os fariseus trouxeram, porque o alvo não era a mulher, o alvo era Jesus. Porque se o alvo fosse a mulher, lá em Deuteronômio capítulo 22 e o verso 22 diz que seriam apedrejados o homem e a mulher. Nenhuma mulher adulteraria sozinha. Teria que ter o homem. E se eles queriam apedrejar essa mulher, e esta mulher foi flagrada no adultério, aí eu pergunto, cadê o homem? Mas como o alvo não era a mulher, era Jesus, eles perguntaram, a lei manda apedrejar. Mas Jesus Cristo, sabendo dos seus corações, e mais que isso, sabia que só quem tinha o poder da condenação para tirar a vida era o poder de Roma. Portanto, se Jesus dissesse, vamos apedrejá-la, o direito da vida na época vinha do reinado ou do rei de Roma. Não eram os judeus apenas. Teriam que pedir autorização. Se Jesus Cristo dissesse, vamos apedrejá-la, tudo bem. Mas Jesus Cristo não veio nem matar e nem roubar. Jesus Cristo veio buscar e salvar o que estava perdido. Agora, entre roubar, entre matar, entre perdoar, entre acusar, entre condenar, o que fazer? Primeiro, mergulha um pouco na vida dessa mulher. Essa mulher era costume, flagrada em adultério, essa mulher viria despida e o homem também despidos. E os dois despidos viriam até a presença do sacerdote. E a testemunha, ou as testemunhas que viram, pegariam em pedras e elas seriam as primeiras a atirarem pedra. E aí as outras pessoas viriam apedrejando. Esta mulher vem caminhando, trazida, carregada, empurrada por líderes religiosos da época, os fariseus. Fariseus que não sabiam o que era perdão. Fariseus que não entendiam de graça. Fariseus que só sabiam e entendiam de acusar, de apedrejar, de matar, causar confusão, entender mal para complicar a outros. Imagina a vida dessa mulher, vem calada, empurrada, até a presença de Jesus, próximo ao templo. Ali no meio de todos, diz a Bíblia, essa mulher está calada. Jesus Cristo para, porque ele está sentado, ele para, e quando alguém diz,
vai apedrejar ou não vai? Jesus Cristo não responde a fariseus. Jesus não fala nada para os fariseus. Mas ele se abaixa e começa a escrever no chão alguma coisa. Ele nem olha para os fariseus. Ele não dá a mínima para os fariseus. E os fariseus insistiram. Olha aí, Senhor, Moisés manda apedrejar e tu? Aí Jesus Cristo levantou, os encarou e disse: aquele de entre vocês que estiver sem pecado, em outras palavras, que é testemunha, que viu, atire a primeira pedra. E diz a Bíblia aqui que eu li, que Jesus Cristo voltou a abaixar-se e continuou escrevendo. Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Jesus está dizendo: vocês agora, examinem-se vocês. Você que não tem pecado, você que não cometeu pecado, então te examina agora e joga a primeira pedra. Quem de vocês vai jogar a primeira pedra? Então se autoexamina. Como é que é a tua vida? O que é que você está fazendo para apedrejar em outro, para matar a outro? Mas primeiro faça um autoexame. Faça um autojulgamento. Diz a Bíblia que eles começaram a se examinar. E perceberam que todos eles tinham pecados. E aí os mais velhos começaram a sair. Os mais velhos foram andando até os mais novos. Jesus ainda estava cabisbaixo, abaixado, escrevendo. E de repente, ele percebe que está só ele e a mulher. A mulher continua no meio, despida. Agora só ela e Jesus. Jesus Cristo a encara e diz: mulher, cadê os teus acusadores? Não te condenaram? Ela responde: não, Senhor. Ela dá esse toque de Senhor para Jesus. Ela reconhece o senhorio de Cristo. Ela reconhece que Jesus Cristo era diferente dos outros. E ela, respeitando a autoridade de Jesus, diz: não, Senhor, ninguém me condenou. Jesus Cristo disse: pois é, se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Que alegria dessa mulher, né? Mas essa mulher ainda está despida. Essa mulher ainda está ali no meio de muita gente. Agora Jesus diz: eu também não te condeno, você está perdoada. Pode ir. Quando a mulher começa a andar, aí Jesus Cristo diz: ei, senhora, pois não, não peques mais. Quais são as lições no nosso dia a dia? Primeiro, vamos chamar essa mulher de Maria. Ela mora na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, e mais precisamente, qual é o bairro aqui, meu pastor? Vila Nova. Vocês conhecem a Dona Maria. A Dona Maria, como tantas outras mulheres, traíram o marido. Teve a desventura que, se não foi para um motel, ou se não foi para outro lugar, o certo é que ela traiu, e o marido também, da outra, traiu a outra, com a Maria. Todo mundo descobre, vai para a rádio, vai para jornal, todo mundo põe a Maria no olho da rua, fofoca e conversa para todo lado. Como é que a Dona Maria vai começar a sua vida? Repita comigo: existe vida depois da vergonha? A Dona Maria vai do lado, não conhece mais o companheiro também foi para o outro com quem ela adulterou, se distanciaram, não era nem desse bairro, mas a esposa do outro disse também: não quero mais viver contigo, e aí tem toda uma celeuma. O marido da Maria também diz: eu não quero mais viver contigo, a Maria está sozinha. No meio dessa angústia,
no fundo do poço, a Assembleia de Deus, Ministério Belém, na Vila Nova. Alguém chega lá e diz: Dona Maria, Jesus te ama. Jesus te perdoa. Eu tenho o lugar certo para a senhora recomeçar a sua vida. Vamos comigo? E lá vem a Dona Maria para a igreja. Quem diz amém? Amém. Aí a Dona Maria chega, e vocês conhecem a Dona Maria. Aí eu imagino um grupo de mulheres aqui dentro dizendo: cruz incrédulo, essa aqui tombou o marido da outra, cuidado, ó. Vocês pensam que é fácil recomeçar a vida com tudo o que aconteceu com essa mulher adúltera aqui? Vocês pensam que foi fácil para ela? Quando Jesus diz: eu não te condeno, você está perdoado. Mas Jesus Cristo disse: você vai e não peques mais. Você tem que ter uma mudança de vida. Aí ela chega aqui da igreja e as mulheres olham para ela como? Mas aquela que disse para ela: tem um lugar bom para você, vamos lá na minha igreja, traz ela, fica com ela, dá toda assistência. Não esqueça que ovelha gera e ovelha alimenta. Que alimenta a ovelha não é pastor não, gente, é a ovelha. Pastor cuida da ovelha. Para alimentar, os primeiros alimentos é a ovelha quem dá. Que é muito fácil eu ganhar uma alma para Jesus e dizer: ó, pastor Marcos, te vira. Pastor aí, te vira. Difícil é ganhar a alma, cuidar dessa alma, deixar firme até que essa pessoa se firme e você diz: agora eu sou o pai na fé desse aqui. Agora vamos lá. Enquanto aquela senhora que ganhou a Maria, e a Maria está tão feliz aqui dentro, e ela está orando, está no círculo de oração, já falou com o pastor: quero me batizar em águas. Só que algumas vezes tem lobo aqui dentro também. Aí o lobo diz: ah, Maria traiu o marido, quem sabe é fácil. E lobo não está lá no mundo, não. O lobo está aqui dentro. Aí o lobo começa a olhar para a Dona Maria de um jeito: não, mas já traiu, quem sabe é fácil. E aí? E aí a Dona Maria vai dizer: meu Deus, antes de ser crente tudo bem, mas agora estou no meio da igreja, e aí? Aí tem duas reações. Primeiro, aquela esposa que diz: ó, marido, se tu chegar perto do marido, tu vai ter problema, hein? O marido já passa lá longe, lá pelo outro quarteirão. Isto chama-se discriminação. E não deve haver discriminação no nosso meio. Amém, igreja? Amém. Mas, por outro lado, eu tenho uma palavra para Maria. Pastor, então eu sou a Maria, o que eu devo fazer? Primeiro, Maria, cuida. Você não vai ficar dando mole por aqui para homens, principalmente depois do culto. Vem cá, irmãozinho, ora por mim aqui. Lá está o irmãozinho ali, feito um bobinho. Você tem que mudar, Maria. Porque agora é um novo comportamento e todo mundo está te olhando e todo mundo está acreditando que você aceitou Jesus e que você mudou. Enquanto eu acredito em você, Maria, me passa a credibilidade que você é uma nova criatura agora. Aleluia! Glória a Deus! Aí vem a Maria recomeçar a vida. Ferida, magoada, separada, angustiada, mal falada, mas está no lugar certo. A igreja é o lugar certo. Este lugar é o lugar certo para cuidar de alguém que está com seus traumas. É esse o lugar. Mas não é apenas quem quer.
precisa conhecer alguma coisa a mais. Jesus Cristo, ele é perito em certas situações. Jesus Cristo fez coisas que eu, como um mero mortal, mísero mortal, não entendo. Mas se Jesus fez, aleluia. Jesus Cristo saiu da Judéia, capítulo 4 de São João, saiu da Judéia, indo para a Galiléia, lhe era necessário passar por Samaria. Lá em Samaria havia uma pessoa que Jesus Cristo queria se encontrar com essa pessoa. Mas Jesus não diz o nome, não fala nada para os seus discípulos. E quando ele chega em Sicar, aproximadamente meio-dia, Jesus diz para os seus discípulos, dá para vocês ir comprar a comida para mim? Porque nem os discípulos eram maduros o suficiente para ver e entender o que iria acontecer. Jesus está bem próximo ao poço de Jacó. E vem uma mulher. Como essa aqui, a Bíblia não dá nome para ela, só diz que ela era samaritana. E quando ela chega, aproximadamente meio-dia, e só tinha Jesus ali, essa mulher se aproxima do poço e Jesus diz, você pode me dar um copo com água? Essa mulher empina o nariz e diz mesmo assim, como? Tu me pedes de beber? Tu não sabe que samaritanos não falam com judeu? Aí Jesus Cristo dá assim um soco na boca do estômago dela. Ah, se tu soubesses! Ah, se tu conheceras o dom de Deus! E quem é que te pede água? Tu lhe pedirias e ele te daria. Quando Jesus fala em dom, dom é dádiva, aquela mulher entendia muito bem, dom é presente. Então essa mulher diz, Senhor, realmente então me dá. A coisa era tão boa que Jesus disse para ela, olha, ela é tão bom, vai lá e chama teu marido. Aí ela disse, eu não tenho marido. Jesus disse, dissestes bem, porque 5 maridos já tivestes. E o que tu tens agora não é teu marido. Essa mulher casou com 5 homens. Eu não sei se o primeiro morreu, se o segundo se divorciou, ou não sei. O certo é que cada separação tem um trauma. Cada morte tem um trauma. E cada divórcio tem um trauma. Essa mulher vinha de 5 traumas. Mas ela estava decidida a ser feliz. Diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Quebrada, moída, mas ela estava decidida a ser feliz. Casou 5 vezes, não deu certo, então agora eu vou me amaziar, vou me amigar. Agora eu vou arranjar um namorado. Sabe, no meu tempo, o namorado ia lá na casa da namorada, chegava lá às 7h30 da noite, 9 horas e ia embora. Hoje o namorado mora junto. Mas esse era no meu tempo, eu era velho, sou velho, né? Meu tempo lá de namorado, o cara ia lá, a senhora deixa eu namorar com a sua filha? Deixa, meu filho, ó, 9h30 te manda, hein? Agora o namorado está lá no apartamento com a namorada, ainda diz, ah, namorada é tipo a samaritana, viu? Está junto já, mas... Quando ele diz, vai lá e chama teu marido, ela diz, não tenho marido. E Jesus diz, dissestes bem, porque 5 tu já tiveste, e o que tu tens agora não é teu marido. Ela diz, Senhor, eu vejo que tu és profeta, tu conheces a minha vida. Repita comigo, Senhor, tu me conheces, tu me sondas e tu me conheces. Que maravilha! Você não precisa blefar com Jesus. Você não precisa tentar enganar a Jesus. Com Jesus, ou você é, ou você não é. Ele te conhece por dentro, conhece o meu assentar, conhece o meu levantar, conhece o meu caminhar. Ele me conhece. Só para você ter uma ideia de conhecimento, pensa numa lagoa com 1000 tainhas lá dentro. Aí você pega uma tainha, olha para ela e diz, tchululu, lululu, tão bonitinha, dá um beijo e solta de novo na lagoa. Vê se tu consegues diferenciar das 999 aquela. É difícil. Agora, como é que Jesus sabia que um dia
Lá no mar da Galileia tinha um peixinho que já estava entalado, mas era muito guloso. Ele disse para Pedro, vai lá no mar, lança a linha com anzol, o primeiro peixinho que morder essa isca, você levanta ele, tira da água, abre a boca dele, tira uma moeda, paga o teu imposto por mim e por ti. Como é que Jesus sabia que naquela hora tinha o peixinho entalado, que apesar de estar entalado, Jesus sabia e conhecia onde é que ele estava? Repita comigo, Senhor, tu me conheces. Portanto, antes de julgar, antes de acusar, antes de suspeitar mal, antes de falar qualquer blé, 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 blé de alguém, examine-se o homem a si mesmo. Antes que eu levante o dedo para alguém, Senhor, me ajuda a me julgar, porque se eu julgar a mim mesmo, não serei julgado, condenado pelo mundo. Portanto, qual é a lição que eu trago, que Deus me fez entender para participar com vocês esta noite? Hoje é culto de ceia. E na noite em que Jesus foi traído, capítulo 11, a partir do verso 23, primeira carta de Paulo a Coríntios. E na noite em que Jesus foi traído, tomou-o e, tendo dado graças, o abençoou. E disse, esse é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois pegou o cálice e disse, esse é o meu sangue da nova aliança que será derramado por muitos. Bebei em memória. Ali estavam alguém muito curiosos. Estava Jesus, diga comigo, glória a Deus. Estava João, diga aleluia. Mas estava Judas, o que o traiu. Estava Pedro, que o negou. Estava Tomé, que não acreditou nele. Mas Jesus Cristo ministrou a ceia para todos eles. Jesus conhecia todos eles. Jesus sabia quem era eles. E para finalizar esta palavra, veja bem o que Jesus Cristo diz e o que a Bíblia diz, que a ceia, a Páscoa, era para a família. E aquela última Páscoa de Jesus, ele reuniu a sua família. Pedro, Tiago, João e Judas. Que família de Jesus, né, irmão? Um que o traiu, um que o negou, um que não acreditou nele. Repita comigo, esta era a família de Jesus. Eu faço parte dessa família. Alguém diz amém? Adianta eu estar falando da família dos outros, se eu faço parte dessa família? Para que falar de alguém, se na família de Jesus teve problema, poderia solucionar, já dizer para vocês aqui em Mateus capítulo 1, alguns problemas na família de Jesus. O Judá com a Tamar era nora dele, teve um filho. A Batseba, aquela de Davi, está na genealogia de Jesus. A Ruth, moabita, era de Moabe, não era do povo de Jesus, está na genealogia de Jesus. Obrigado. A Raabe, prostituta, está na família de Jesus. Manassés, capítulo 1, e o verso 10, se eu não estou equivocado, está lá. E Manassés, aquele que foi o pior rei de Israel, que chegou a matar filhos dele em sacrifício vivo a entidades espirituais que não eram o Senhor. Tudo isso está na genealogia de Jesus. Aprenda uma lição. Seja feliz, permaneça feliz, porque você faz parte da família de Jesus. Esqueça a acusação dos outros, esqueça o fracasso dos outros, esqueça o problema dos outros, cuida da tua vida, porque Jesus Cristo vai voltar. Vamos ficar em pé nesta hora, irmãos. Vamos ficar em pé nesta hora. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está aqui e não está calado. Jesus está falando.
Aqui está o pão. E aqui está o cálice. Quer o conselho de um pastor? Faz o exame agora. Vê como é que você está. Porque Jesus conhece como é que você está. Então é melhor entregar os pontos logo. É melhor dizer, Senhor, tu já sabes. E confessa para Ele mesmo. E conta para Ele. Pecado tem nome, irmão. Não vem para cá com essa história, Senhor, tu sabe de tudo. Claro que Ele sabe. Agora, pecado tem nome. E tu sabes o que é que tu andasses fazendo. E tu sabes o nome desse pecado. Agora, é problema teu com Jesus. A ceia não é minha. A ceia é do. Portanto, examine-se o homem a si e depois coma. Tenha conhecimento de uma coisa. Jesus está aqui e perdoa você. Mas perdoa você de graça. Ele te ama, gente. Agora, depois que Ele te perdoar, não peca mais, hein? Que a coisa fica feia. Não vem para cá tipo aquele gato que lambe sabão, que você vai lá e passou, tá ali de novo. Para com isso. Não peques mais. Vai, segue teu caminho. Ninguém te condenou, também não te condeno. Agora vai e não peques mais. Você está livre e você está liberto no nome de Jesus ainda.